E aí, galera? Esse é o primeiro episódio do nosso podcast Sem Ideias. E o primeiro tema que a gente escolheu para falar aqui é os 4 níveis de leitura de Mortimer J. Adler e também a importância da leitura em si, né? E no livro Como Ler Livros, ele fala sobre esses 4 tópicos para quem quiser ler aí depois do nosso podcast. E também eu vou passar agora para o Ramin falar um pouco sobre a leitura elementar, que é o primeiro dos 4 níveis de leitura, e depois para o Juninho. Então, começa aí, Ramin, pode ir. Certo. Então, mano, a leitura elementar, ela funciona literalmente como a alfabetização funcional. Tipo, ela é aquela que ocorre nos anos iniciais da educação básica. Ela simplesmente se trata de você conseguir ler um livro sozinho, ler o texto sem auxílio nenhum externo. Tipo, Então, Boa. perdão te cortar, mas eu lembrei de uma coisa, só um adendo, que a gente está fazendo esse podcast principalmente para espalhar o conhecimento presente nessa leitura aí, que poucas pessoas conhecem, né? Eu, por exemplo, antes de fazer o curso na faculdade, não conhecia, e eu tô achando da hora demais. Então, é muito legal a gente ter essa oportunidade de espalhar para as outras pessoas o que a gente está estudando, o que a gente está gostando. E eu achei da hora, eu quis falar isso também. Pode voltar a falar aí, Ramin. Valeu. você tá mais que certo, Murilo. Tem que espalhar isso mesmo, espalhar os conhecimentos de Mortimer, J. Adler. Então, aí depois da leitura elementar, o próximo tópico é a leitura inspecional. E aí, galera, tudo bem? Eu sou o Márcio aí. Os caras me chamam de Juninho. É... Mas então, pessoal, o que é a leitura inspecional? Ou quando eu fecho a página que tá aparecendo para vocês, eu dei uma minimizada aqui, tá tranquilo? Ah, tá aparecendo, tranquilo, Tá pode, tranquilo? pode, pode explicar de boa. Então, pessoal, o que é a leitura inspecional? Ela, para começar explicando para vocês, ela se divide em duas partes. Tem duas partes, dois momentos, é a pré-leitura ou a sondagem sistemática. Às vezes, pelo menos pela primeira vez que eu li, eu vi sondagem sistemática, eu fiquei meio assustado, falei, nossa, o que é isso? Deve ser alguma coisa complicada, né? Mas na verdade não é não, pessoal, é bem simples. Então vamos começar, eu vou começar falando um pouco para vocês sobre a pré-leitura, o que ela é. A pré-leitura seria o seguinte, pessoal, às vezes você escuta falar de um livro, ou às vezes você pega um livro, você não se aprofunda naquele livro, mas você lê o sumário, pesquisa um pouco sobre o livro, vê algumas referências, mas não vê o conteúdo em si. Essa seria a, a pré-leitura, que é uma das vertentes da leitura inspecional. Também tem a leitura rápida, né? Que o que seria a leitura rápida? Às vezes você tá lendo alguma coisa, lendo um livro, mas você vai lendo, vai lendo, vai lendo e não se atenta aos detalhes, não se atenta muito ao conteúdo. Você não importa o que estiver acontecendo, mesmo se você passa por alguma coisa que você não entende, você continua lendo, 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 lendo. Mas a ideia é geral, né? Mas a ideia é Sim. geral. No Beleza. livro, Como Ler Livros, o autor ele fala que nesse tópico não é necessário parar de ler quando você não entende. É só você pegar a ideia principal mesmo e o entendimento do texto mesmo, do livro que você está lendo, vai vir no próximo tópico da leitura, né? Do nível de leitura, que é a leitura Mano, analítica. muito interessante. Mano, muito da hora, eu tô. É muito De verdade. interessante mesmo. Não, tem Muito da hora essa um parte. método de algumas escolas, não sei se vocês já viram. Eu acho que, não sei, estou dando um palpite aqui. O Kumon. O Kumon é meio que essa ideia, né? Você É pega vários verdade. exercícios, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, errou, não volta. Martelando, martelando, martelando até. Se errou, você não volta para corrigir. Você vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo Sim, e Até uma hora que só se dá continua. certa, né? até que se aprende. É verdade. Né? Que nem Exatamente, exato. Método Kumon, acho que na verdade pode É, ter uma pontinha no livro dele. Às vezes o cara que criou teve. às vezes o cara Tipo, que se criou o baseou, Kumon, ele se sabe? baseou, né? Usou como base. É. E Às hoje é vezes um dos ele pegou um pouco melhores. de cada ideia e juntou, não sei, para fazer o curso dele, mas que sim. funciona, funciona, porque não Sim, existe nada que você não possa não, fazer, não é existe um, nenhuma habilidade que você não consiga desenvolver, sabe? Daí é um dos melhores é bater, métodos que bater, tem. bater, bater até, Acredito que é o Kumon. Eu até estudei no furar. Kumon e acho muito bom. Sim. É que nem o próximo tópico que ele cita no livro, que é a leitura analítica, fala que é você ser o protagonista da sua leitura. Você ir para cima do texto. Você, tipo, se intrigar, incitar a buscar mais informações naquele texto. Isso É é. fazendo resumo, né?
Sim, fichamento, anotações. anotação. Até, tipo, às vezes você. Uma coisa que ajuda bastante, que os meus professores da escola falavam, tipo, você ficar pensando sozinho, você falar com você mesmo sobre o que você quer aprender. Isso ajuda bastante. Pode parecer E besteira, mas ajuda pra caramba, velho. Sim, querendo ou não, às vezes a gente nem percebe, mas durante uma leitura ou fazendo um trabalho, pesquisando alguma coisa, você está fazendo vários tipos de leitura. Ali ao mesmo tempo fazendo um resumo. É tudo conhecimento adquirido de vários tipos de leituras que você fez ao longo da sua vida. Eu acredito muito nisso. sim. Aí. Ó, não, pode falar, pode falar. Pode Não, falar. fala tu. Então, eu ia falar também que existe a leitura para iluminação, né? E eu não lembrava muito desse tema. Eu fui ver agora há pouco. Alguém lembra um pouco da leitura para iluminação? Que é tipo, se não me engano, marca as palavras-chave do texto, alguma Sim, isso coisa é assim. importante, né? Para você pegar, tipo, voltando naquela coisa que eu falei da ideia geral, né? Quando o Júnior tava falando do outro tópico de leitura. Você pegar a ideia geral, se você marcar as palavras-chave, já é um bom caminho para você começar a entender a ideia do texto em si, sabe? Tirar o grosso, né? Como o pessoal Isso a fala, gente faz muito também geralmente. quando a gente está fazendo mapa conceitual. Eu lembro que eu fazia muito quando eu ainda estava no Fundamental 2. A gente tinha o hábito de Verdade. fazer mapa. A gente pegava só as ideias-chaves e ia E colocando, outra, né? Sim, para quem não tem tempo, para quem trabalha, estuda, para quem quer ler um livro, velho, se o cara tem esse tipo de conhecimento, se a pessoa, no caso, tem esse tipo de conhecimento para ele ler, velho, ele vai, tipo, perceber, porque muitas vezes a gente pensa assim, eu, pelo menos, quando eu tava lendo, o ano passado eu tava lendo aquele do Paulo Coelho, é, putz, esqueci o nome agora. Aqui eu já li uns 3, 4 do Paulo Coelho, mas enfim, eu tava lendo o livro e, tipo assim, toda hora que eu não entendia alguma coisa, eu voltava e tentava ler, tipo, lia às vezes a mesma página umas 2, 3 vezes, sabe, pra tentar entender 100%. Mas se eu soubesse que eu conseguiria entender a mensagem principal do texto, se eu me atentasse a, tipo, as palavras-chave, sabe, aos sim. detalhes mais importantes em si, se eu tivesse esse tipo de conhecimento, que, tipo, tô adquirindo agora, nossa, eu ia ler bem mais tranquilo e eu ia entender a mesma quantidade de coisas que eu entendi, sabe? Porque eu ia estar mais perto, né, mais envolvido. É legal isso aí. Quando você está no colégio ainda, que geralmente a professora pede para você fazer uma leitura em casa, passa um livro, geralmente livro antigo, que tem palavras difíceis, e às vezes você está lendo esse livro e começa a ver palavras difíceis e você trava. Você fala, não quero mais ler, Não é entendeu? Você verdade? desanima, você cria um bloqueio. Só que se você continuar lendo, você vai se envolvendo com a história, vai pegando gosto pelo livro. É bem E legal essa outra, ninguém ideia. nasceu sabendo fazer nada. Então, se você tá achando difícil, é legal que você comece a treinar sua mente, sabe? Você começa a ver um monte de palavra difícil e aprender a lidar com elas. Daqui a pouco não vai ser, tipo, mais barreira nenhuma. Não vai existir mais bloqueio, sabe? Sim, sim. Vai ser de boa. É bem legal isso. Mas aí, galera, tem mais algum tópico aí pra gente discutir? Tem Eu a acho que. leitura sinóptica. Beleza. Sintópica, né? Leitura sintópica, Sintópica. é. Né? Que é a mais intrigante, a mais que você para pensar mesmo, que é realmente muito importante. Eu não fazia a menor ideia o que seria sintópica, mas depois É de ler uma o palavra livro, meio feia, né? Você não olha assim, você fala, Meio nossa, feia? tópica. é Feia muito feia. completamente isso daí, isso é louco. Então, mano, é um tópico muito interessante, velho. Porque, tipo, ele propõe você comparar o texto que você tá lendo, se for mesmo técnico ou alguma teoria, com algum outro texto de outro autor. Pra você comparar, aí você meio que defender o texto que você tá lendo. É, tipo, muito, muito intrigante você fazer Defender essa o atuação. texto que você está É lendo. para você comparar, né, os dois textos, pelo que eu tô Sim, entendendo aí do que você tá falando. É para você pegar o texto de uma pessoa e de outra pessoa do mesmo tema e comparar ou não? Por aí, sim, pelo que eu tô. exatamente. Você pegar. Para você conseguir absorver o máximo de informação possível, né? Exatamente. Referente aos dois autores. Nossa. Você absorve o máximo de informação possível e você começa a criar argumentos na sua cabeça também. Você consegue ver um exemplo. O texto de uma pessoa está falando uma coisa, o texto de outro está falando outra. Você vê o que tem de verdade um, o que tem de verdade outro, o Sabe que às qual que é vezes, o que se a encaixa melhor melhor no coisa? seu pensamento.
Sabe qual que é a melhor coisa disso? Porque uma coisa é você ler um texto, reproduzir o que aquele texto fala. Por exemplo, eu tava falando, um exemplo, eu tô debatendo com o Ramin aqui, só que antes eu li um texto e eu tô falando exatamente a mesma coisa que o texto estava falando pro Ramin. Ou seja, eu tô reproduzindo a ideia do texto. Agora, se eu pego e leio vários textos, 2, 3, 4, 5, eu não vou pegar mesmo se eu pegar, vou pegar uma ideia de cada, eu vou conseguir raciocinar em cima daquelas ideias e o mais importante, aquilo vai me ensinar a pensar, sabe? Eu não vou reproduzir, tipo, pegar, fazer tipo Ctrl+C, Ctrl+V no texto e mandar para você, e você fazer a mesma coisa para outras pessoas. Eu vou estar lendo diferentes textos, pegando as principais ideias, pensando comigo o que eu acho sobre aquelas ideias e passando para você. Ou seja, muito melhor, muito melhor. Sim. Você chega numa... Esse ato de comparação, você chega num... Pode falar aí. Chega num final bom, tipo, você, depois da reflexão, né, você reflete sobre o texto, que com isso você, tipo, pensa mais, você chega numa conclusão muito mais fechada do que você só ler um texto e repassar aquele conhecimento fixo daquele texto para uma pessoa. Verdade. Você compara tudo. Galera, vamos ver no próximo tópico aí, que senão vai ficar gigante aqui o nosso Verdade. podcast. Mas eu acho que, é assintópica, analítica, inspecional e elementar. E posso encerrar aqui, então, nosso podcast, galera, nosso episódio de hoje? Acho que sim, a gente discutiu bastante. Ramin, tudo bem se eu encerrar? Sim, acredito. Fechou? Trouxe muito assunto pra roda aqui, né, galera? Sim, foi bem produtiva. Obrigado, gente, por estar acompanhando até agora, falar desse tema que alguns consideram chatos, mas eu também considerava e hoje em dia eu acho muito bom, muito legal. E esse foi o primeiro episódio do nosso podcast Sem Ideias, então, gostando, só ouve os próximos episódios. Valeu. Mas aí, galera, um negócio que eu acho que colocar assim, eu nunca tinha feito um podcast antes, eu gostei de fazer um podcast agora. É da hora, né? Eu legal, gravei com o podcast do meu amigo semana passada. Mano, uma das melhores experiências que eu tive, velho. Mano, dando risada, descontraído. Né, mano. Não precisa ser alguma coisa séria, sabe? Não, e você tá transmitindo um conteúdo assim pro público, assim, é mó legal, né? Eu acho da hora. Vamos encerrar Mas aqui. É isso Dá aí, o galera. like, deixa o like aí, o feedback, se inscreve aí no canal, se liga nos próximos vídeos. E é Tamo isso. junto. Tamo junto. Aquele abraço. Fala, galerinha do YouTube.